Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um New Coffee e que bom ter você por aqui, né? Para você que está passando e ainda não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal e eu convido você a ficar aqui até o final porque hoje nós vamos falar sobre fé em Deus, nutrindo e fortalecendo a nossa jornada espiritual. Nil, você acabou de falar que é uma live de desenvolvimento pessoal e você vai falar de fé em Deus. Pois é, a jornada espiritual faz parte também do nosso desenvolvimento pessoal e nós precisamos falar disso, precisamos falar da questão de fé. Nós não estamos aqui para falar de religião, mas vamos falar hoje sobre fé. Bom dia para a Nájila, bom dia para o Lucas, sejam bem-vindos, muito bom ter vocês por aqui. Já vamos começar a nossa live e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre fé em Deus. Nós falamos durante a semana sobre foco, sobre determinação, sobre força e hoje nós estamos falando sobre fé. Então nessa live nós vamos explorar profundamente o tema da fé em Deus e como fortalecê-la em nossa jornada de desenvolvimento pessoal. Como ter esse processo, né, espiritual dentro dessa jornada de desenvolvimento pessoal. A gente vai abordar estratégias, insights e também práticas que podem ajudar você a aprofundar nessa conexão espiritual e fortalecer a sua fé em Deus, mesmo nos tempos desafiantes que a gente enfrenta. Então é o momento de falarmos sobre isso. Oi Cíntia, bom dia, seja bem-vinda, boa tarde já aí na Espanha, né? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso New Coffee. Bora aí, coloca nos comentários, chat liberado para você participar comigo da live. Aliás, eu gosto muito quando vocês participam das lives aqui, quando vocês comentam, quando vocês deixam a opinião de vocês. Então fala aí, qual o significado de fé para você? Coloca aí. Oi Léa, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom ter você por aqui, hein? Tava com saudade de você já aqui. Coloca aí, qual que é a definição que você tem de fé? Como que você vê? Olha só. Vou reafirmar aqui para você, nós não estamos aqui para falar de religião, não estamos para falar de igreja, nada disso. Hoje o assunto é fé em Deus, nutrindo e fortalecendo a jornada espiritual. Vamos falar sobre jornada espiritual e eu quero trazer para você o significado da fé em Deus. Talvez de uma forma que você não imaginou, de uma forma que você não esteja acostumado, né? Mas nós vamos falar sobre isso hoje, sobre essa questão da fé e o quanto é importante nós termos e nós fortalecermos a nossa fé. Eu estou falando aqui da fé em Deus, do que eu acredito. Eu tenho uma experiência, tenho várias experiências na verdade, né? Tenho um processo, gosto muito de falar desse assunto, até mesmo por uma das minhas formações, né? Hoje eu sou formado em teologia, conheço muito sobre o assunto, conheço muito sobre essa parte da área espiritual, já trabalho com aconselhamento espiritual também, treinamento de líderes dentro de igrejas, né? E hoje a gente tem buscado orientar essas pessoas justamente para que elas possam abrir a sua mente, abrir a sua visão, fugir um pouco daquilo que é a religião, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a diferença ali, nessa parte da religião também, mas não vamos falar sobre religião em si, mas para que você entenda, para que você possa ter o seu desenvolvimento pessoal dentro desse processo, nós precisamos fazer essa conexão. A nossa fé é algo importante. Todos nós buscamos, o ser humano busca esse relacionamento espiritual. É por isso que nós encontramos várias igrejas, várias seitas, o ser humano tem essa necessidade de ter uma conexão com um ser superior. O ser humano busca isso. Desde os primórdios, sempre o homem estava buscando venerar, prostrar-se, né? Reconhecer a grandeza de um ser superior. Toda a história ela vai contar isso. Você pode pegar os povos mais isolados do mundo, eles têm os seus rituais e eles têm os seus deuses, né? Então eles acreditam em algo, eles acreditam num ser superior. Você pode pegar a mitologia grega, né? São vários deuses, são tantas coisas. O ser humano vai tendendo a isso. Ele precisa ter essa conexão espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com você para te orientar, para que você possa ter um desenvolvimento pessoal baseado aí também nesse fortalecimento espiritual, nessa conexão com Deus. O que eu acredito e o que eu quero falar para você hoje? Eu acredito em Deus, eu sou cristão, acredito em Deus, acredito que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós numa cruz. Essa é a minha linha, eu sou cristão.
E hoje eu entendo que o cristianismo não é uma religião. Hoje eu entendo que o cristianismo é um estilo de vida, é um lifestyle. E a Bíblia é o meu manual. É onde eu busco as orientações necessárias para a minha conduta. A Bíblia é onde eu busco os ensinamentos para que eu possa me comportar e para que eu possa desenvolver essa ligação espiritual, essa conexão com Deus, que é o Criador de todas as coisas e que eu tenho livre acesso para poder falar com Ele. Então, nós vamos explorar um pouquinho esse tema. Coloca aqui para mim nos comentários o que você entende por fé. O que é fé para você? Coloca aqui para mim, o que é fé para você? Prepara já o seu papel, sua caneta, prepara o seu café para a gente bater um papo aqui e para a gente conversar. Aliás, bora compartilhar primeiro? Enquanto você vai escrevendo aqui, eu estou compartilhando com os meus contatos aqui. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre fé. O que é fé para você? Coloca aqui para mim, o que é fé para você? Coloca aí. Deixa eu selecionar os meus contatos. O Lucas já está aqui. Bora lá. Fala aí para mim, o que é fé para você? Bora lá. Defina a fé para mim aí, você. Vem comigo. Vem comigo pra gente falar sobre fé. Defina a fé. Bora lá. Vem comigo nessa live. Vem comigo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas. Bora lá, bora lá. Tchum, tchum. Perfeito, compartilhado. A Leia já falou aqui, ó. Fé é acreditar no que você não vê. Fé, né? A Bíblia traz fé como a certeza daquilo que você não vê, mas você crê. É uma relação de fé. É muito bonito, é muito importante, nós precisamos disso. É por isso que eu falo aqui nas nossas lives, né? Eu gosto muito de falar sobre essa questão, gosto muito de trazer essa conexão espiritual, essa questão da fé, porque não tem como, né? Não tem como a gente viver, a gente crescer, a gente desenvolver, a gente encontrar muitas vezes o nosso propósito se nós não falarmos de fé, se nós não entendermos que a fé está muito ligada a isso. Quando a gente fala sobre buscar os sonhos, né, sobre alcançar os objetivos, sobre o próximo nível, sobre a próxima fase, está envolvendo a fé, está envolvendo você acreditar naquilo que você não viu ainda, mas você tem certeza que vai acontecer. Talvez você já criou na sua mente, você está trabalhando para que isso aconteça, e a fé está relacionada a isso, né? O Lucas falou assim, fé é acreditar no que não se vê e trazer à existência aquilo que está liberado para nós. Olha só que interessante, trazer à existência aquilo que já está liberado para nós. Então, se você já conseguiu acreditar, se você já visualizou, ele precisa se materializar. Mas, para isso, você precisa de algumas atitudes. Então, primeira coisa, acreditar, né? Que é a fé. É a certeza daquilo que você não viu fisicamente ainda, mas você já gerou isso na sua imaginação, no campo espiritual. E aí você vai fazer o que for necessário para que aquilo se materialize, para que você alcance aquilo. Então você vai trabalhando essa relação. Mas não só isso, né? Fé também é você acreditar num ser superior, fé é você acreditar num Criador, fé é você acreditar nas Escrituras, fé é você seguir os ensinamentos, fé é você ter uma norma de conduta com aquilo que foi deixado, com aquilo que foi ensinado, e aí você vai replicar aquilo também. Você vai ensinar os seus filhos, você vai ensinar as pessoas à sua volta com aquilo que você entendeu, com aquilo que você conseguiu materializar as coisas que você gostaria também de ter ou que acontecesse na sua vida. Muitas vezes nós precisamos usar a nossa fé para uma cura, né, para uma doença ser curada. Eu já vi várias pessoas serem curadas através da fé, porque receberam diagnósticos médicos comprovando uma determinada doença, e através de oração, através de fé, através de um milagre, esses exames tiveram que ser refeitos e essa doença não estava mais lá, essa doença sumiu. É você acreditar que algo vai acontecer, né? Acreditar que aquele milagre vai chegar, que aquela cura vai chegar, mesmo que ela ainda não tenha acontecido. E aí começa a acontecer coisas que você não consegue explicar. E a fé está relacionada a isso, a explicação que nós não temos de forma terrena. E tá tudo certo, tá tudo legal. Esse é o encanto da fé. A Cíntia falou que fé é a palavra que significa confiança, cuenta,
E credibilidade. A fé é o sentimento de total crença em Deus. Olha só que interessante. Vou trazer aqui para vocês a minha definição de hoje sobre a fé em Deus. A fé em Deus é a convicção profunda e a crença inabalável em um poder superior ou ser divino, que é o que a Cíntia falou, que é o que o Lucas falou, que é o que a Leia também falou aqui. Envolve confiar em algo que transcende a compreensão humana e acreditar na existência de uma força espiritual que guia, protege e dá significado à vida. A fé em Deus é uma expressão da espiritualidade humana e pode se manifestar em diferentes maneiras, dependendo, né, de como você acredita. Então, o que eu converso com muitas pessoas às vezes? Nos meus livros eu coloco de algumas conversas que eu tive com Deus. E eu tenho várias conversas com Deus. Acredito que você também tenha várias conversas com Deus. E a pergunta que as pessoas me fazem geralmente é: como que é a voz de Deus? Ou como que você faz para poder escutar Deus? E aí eu sempre tenho que parar um bom tempo para poder explicar para elas como que funciona essa relação. Mas não é difícil de você entender. Você só consegue reconhecer a voz de Deus, você só consegue sentir essa presença quando você está próximo. Então não tem como. Não tem como você reconhecer a voz de Deus sendo que você não está próximo. Você só reconhece a voz de uma pessoa te chamando, você só reconhece a voz de uma pessoa pelo telefone, você só reconhece alguém se você tem uma intimidade com ela, se você está próximo dela. Com Deus não é diferente, você só reconhece a voz de Deus em meio a tantas vozes que vêm para você durante o dia, se você tiver uma intimidade, se você estiver perto dele, se ele começar a falar com você várias e várias vezes. E para isso acontecer, você precisa se aproximar dele. É simples. Você só consegue reconhecer essa voz se você tiver uma proximidade. E a proximidade vem como? Através dos seus momentos de oração, através das suas conversas com ele. Você só reconhece essa voz a partir do momento que você passa a conversar com ele. Você só reconhece a minha voz aqui no Instagram porque você me escuta, porque você me assiste. Então você pode encontrar, eu posso narrar alguma coisa e você vai reconhecer a minha voz, porque você já está acostumado. É intimidade, é proximidade, é estar junto, é estar perto. Existem alguns pontos importantes na fé, na vida das pessoas. E eu quero trazer alguns pontos importantes em relação à fé para que você possa entender essa relação de fé. A fé, ela traz um sentido de propósito e um significado para a nossa vida. Olha que interessante. Se você não acredita em Deus, não acredita num Criador, não faz sentido você buscar uma identidade e também não faz sentido você buscar um propósito. Por quê? Identidade e propósito estão relacionadas à fé. A você acreditar que existe algo maior, que existe algo para você cumprir, que existe algo que foi destinado para você e que você precisa fazer. Então, a fé em Deus muitas vezes fornece um sentido de propósito e um significado de vida. Você só encontra o significado da sua vida a partir do momento que você fortalece a sua fé ou que você tem essa conexão espiritual. Ela responde às questões fundamentais sobre o propósito da existência humana e o papel de cada indivíduo no mundo. Então a fé que traz esses quesitos em relação ao propósito e à nossa existência, o nosso papel aqui nesse mundo. É através da fé que você consegue encontrar esse significado. É por causa da fé que você está buscando geralmente isso. Buscando entender quem é você e buscando entender o que você veio fazer aqui neste mundo e qual é o propósito. O que você precisa cumprir. Fala, Luciano, bom dia. O que você precisa cumprir? Isso é propósito. E aí você entende o propósito e você começa a caminhar de acordo com o seu propósito. Então a fé traz esse sentido de propósito e também de significado para a nossa vida. A fé traz força em tempos de adversidade. Olha que interessante. A fé em Deus pode ser uma grande fonte significativa de apoio e conforto em tempos de dificuldade. Ela ajuda as pessoas a enfrentarem desafios e crises com resiliência, confiança e esperança. Sabe por quê? Porque quando você trata da relação de fé, mostra que
nós vamos passar por problemas. A Bíblia já diz. A Bíblia diz que não há provação que nós não possamos suportar. Na verdade, ali, a Bíblia é um incrível manual de instrução para tudo que você precisa, para tudo que você deseja fazer. Se você está buscando desenvolvimento pessoal, eu sugiro que você leia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um dos livros mais completos para tudo que você precisa na sua vida. Se você quer ser um bom marido, Provérbios te dá orientação para isso. Se você quer ser uma boa esposa, Provérbios te dá orientação para isso. Se você quer ser um bom filho, Provérbios te dá orientação para isso. Se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, Provérbios te dá orientação para isso. Se você quer ser uma pessoa melhor, Provérbios te dá orientação para isso. E nós estamos falando de um livro que foi escrito há quase 3.000 anos atrás. Cerca de 940, 970 anos antes de Cristo, tá? Nós estamos falando de um período longo, extenso. Salomão, na sua imensa sabedoria, deixou esses escritos, deixou esses ensinamentos para que hoje você e eu pudéssemos compartilhar disso, para que quase 3.000 anos depois nós pudéssemos falar assim, realmente faz sentido. E se você pegar o livro de Provérbios e começar a ler o Provérbios, começar a entender o Provérbios, você vai ver essa presença misteriosa de Deus nessas palavras e nessas orientações. Às vezes você está buscando riqueza e Provérbios está dizendo para você, em vez de buscar riqueza, busque a sabedoria, porque através da sabedoria você consegue todas as outras coisas. Aí Provérbios fala para você como você faz para poder adquirir essa sabedoria, e que a sabedoria estava com Deus lá na formação do mundo. Olha que interessante, e está disponível para mim e para você. Só que eu quero muitas vezes o quê? O dinheiro, eu quero muitas vezes a riqueza, eu quero a fama, eu quero o poder, eu quero status, eu quero tantas outras coisas e esqueço daquilo que realmente é importante. E Provérbios traz essas orientações para nós, principalmente sobre esse fortalecimento, essa conexão com Deus. Salomão já falava sobre esse relacionamento com Deus lá atrás, quando ele deixou escrito em Provérbios. Olha que interessante. E aí você vai pegando cada livro e vai se completando. A Bíblia não se contradiz em momento nenhum. Olha que interessante, são mais de 40 autores em épocas, em locais diferentes, em línguas diferentes, e em nenhum ponto ela se contradiz, em nenhum ponto essa palavra anula a outra palavra. Pelo contrário, as profecias, né, as palavras, elas se conectam em tempos diferentes, em anos, em épocas, em regiões diferentes. E tudo que está ali, todas as promessas, elas ou se cumpriram ou elas estão se cumprindo. Isso é uma relação de fé. É você saber que tem ensinamentos ali, tem palavras, tem profecias e que elas vão se cumprir porque muitas delas já se cumpriram. Assim como tem mais de 8.000 promessas disponíveis para mim e para você, que são abertas. São promessas abertas para qualquer pessoa que possa acessá-las. Aliás, eu já faço uma pergunta para você aqui. Dessas 8.000 promessas, quais delas você já acessou? Quais delas você já tomou posse? Porque dentre essas mais de 8.000 promessas aí, tem pelo menos uma que seja para você. Tem pelo menos uma que faz sentido para você. Relação espiritual, fé. É começar a colocar em prática isso. A fé traz força em tempos de adversidade. Eu fico encantado quando eu começo a ler minha Bíblia e eu começo a ver que os povos venciam batalhas quando eles buscavam a orientação de Deus. Davi fez muito isso. Ele só saía para uma batalha se Deus falasse assim, ó, pode ir porque eu vou dar vitória para vocês. Eles levavam a Arca da Aliança. Tem um episódio bem anterior a isso, que Moisés estava entrando na Terra Prometida, eles estavam ali num processo ainda de caminhada, né? Eles nem tinham entrado, nem tinham acessado ainda, porque Moisés não acessou, mas eles estavam passando por lugares e eles foram atacados por outros povos, eles não tinham ainda essa habilidade de lutar, de guerrear, porque eles tinham uma mentalidade ainda de escravo, e uma relação muito interessante, que Moisés abre os braços, enquanto os braços deles estão erguidos, ele está intercedendo pelo povo. O povo ali no meio do deserto está vencendo a batalha. Quando Moisés abaixa suas mãos, o povo começa a perder, o seu povo começa a morrer. E aí ele tem ali o seu irmão Arão e tem Josué do lado dele. Quando eles percebem isso, o que eles fazem? Eles começam a segurar as mãos de Moisés
para que Moisés continuasse com as mãos erguidas e que o povo continuasse vencendo. Quando eles veem que eles não conseguem ficar segurando a mão de Moisés, o que eles fazem? Eles colocam pedras para que a mão fique levantada, e assim eles vencem a batalha. Tem um significado, tem uma força, tem algo diferente nesse relacionamento com Deus, com o Criador. Existem coisas que precisam ser feitas. É por isso que eu estou falando para você aqui hoje sobre fé. Porque a nossa fé, ela precisa ser fortalecida. E nos tempos de adversidade, é ela que sobressai. Essa confiança, essa certeza de que você vai melhorar, a certeza de que você vai conseguir o seu milagre, a certeza de que Deus vai responder as suas orações, a certeza de que Deus vai dar a sua vitória. A certeza de que esse sofrimento, que essa luta, que essa angústia vai passar, que Deus está ouvindo as suas orações, que Deus está ouvindo o seu clamor, que Deus está sentindo o seu coração, que essa conexão, que tem algo maior, tem um Deus que está ali pronto para te abençoar, que te criou, que te formou, que te conhece, que conhece cada parte do seu corpo, cada particularidade sua e que está buscando um relacionamento com você. E quando você começa a se relacionar com Ele, quando você começa a conversar com Ele, quando você começa a ouvir a voz dEle, quando você começa a passar mais tempo com Ele, você vê que a tua vida começa a fazer mais sentido. Você vê que a tua vida tem um propósito. Você vê que você tem uma identidade, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como Gênesis 1:26 diz. Aí você entende que existe uma identidade, que você é único, que a criação é magnífica, que o seu funcionamento é incrível, que você é uma pessoa incrível e automaticamente uma pessoa imparável. Mas muitas vezes a confusão que nós arrumamos, né, a confusão mental que nós arrumamos, traz essa separação. Muitas vezes eu quero fazer aquilo que não é certo. E eu não sou obrigado a fazer nada, você não é obrigado a fazer nada. Olha que incrível, Deus não te obriga a fazer nada. Dentro dessa relação de fé, Deus não obriga você a fazer nada. Ele simplesmente diz que você precisa acreditar. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa continuar acreditando que vai acontecer mesmo que você não veja. Olha que incrível. Eu olho e falo assim, uau, que forte, que top, que incrível. Digita aqui uau aqui nos comentários para ver que você está comigo e você está assim, uau. Que top, que Deus, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Eu acredito que você, aí na sua particularidade, da forma que você acredita, do jeito que você olha para Deus, Deus já fez coisas incríveis, coisas uau na sua vida, que realmente você pode falar assim, Deus é bom, Deus é bom. Eu tenho realmente para contar sobre essa força que vem em tempos de adversidade, em tempos difíceis. E é só através da fé, é só através da certeza de que existe um Deus e que Ele está ali pronto para me acalmar e trazer realmente esse refúgio. A fé pode ser uma bússola moral. Olha que interessante. A fé em Deus, muitas vezes, está associada a um sistema de valores e ética. Ela serve como uma bússola moral, orientando as escolhas e ações das pessoas de acordo com as suas crenças espirituais. A fé, ela nos coloca no caminho correto. É através da fé que nós decidimos não fazer aquilo que é errado. É através da fé que eu consigo fazer aquilo que é certo. Eu consigo conduzir a minha vida o máximo possível fora dos erros, fora das falhas, tá? Vai acontecer de você errar, vai acontecer de você falhar, de você ir para um caminho torto, de você fazer coisas imorais, né? Vai acontecer. Mas quando você acredita, quando você tem fé, quando você tem um relacionamento espiritual, isso tende a que você seja uma pessoa melhor, tá? A que você se desenvolva, que você cresça. A maioria das pessoas que eu conheço que tiveram a vida torta, né, que fizeram coisas ruins, fizeram coisas más, mataram pessoas, enfim, roubaram, fizeram tantas outras coisas, elas só tiveram a sua vida mudada, só mudaram a sua história, só mudaram a sua vida a partir do momento que elas tiveram uma relação com Deus, uma fé, elas tiveram um relacionamento espiritual. Isso fez com que elas tivessem uma conversão. Conversão no grego é traduzido como metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Você estava fazendo algo e aí você faz uma conversão, você muda a direção, você muda a tua rota totalmente, você deixa de fazer aquilo que você estava fazendo, principalmente quando era errado,
E aí você passa a fazer aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente traz o bem, tanto para a sua vida quanto para as pessoas que estão à sua volta. Ó, o Luciano falou assim, uau, Deus é maravilhoso. A gente falou, uau, Deus é bom o tempo todo ele é bom. Uau, Deus é bom o tempo todo, Deus é genuíno, exatamente. Aí quando você olha aí, você fala assim, uau, existe uma coisa maior, existe um ser superior, algo que me move, algo que me motiva, que dá sentido para minha vida, algo que faz eu passar por tempos difíceis e continuar entendendo que eu só estou passando, só estou de passagem. Parece que o meu espírito está buscando alguma coisa que eu ainda não encontrei. E muitas pessoas estão com esse vazio no coração, porque realmente não encontraram o verdadeiro sentido da vida. Verdadeiramente não encontraram o propósito, né? Enquanto você não consegue ter essa conexão entre a sua identidade e seu propósito, você não consegue caminhar, as coisas ficam sem sentido mesmo, sem sentido. Então, a fé, ela é uma bússola moral, né? Ela que faz com que você seja uma pessoa melhor todos os dias. A fé, ela está ligada ao pertencimento, à comunidade. A fé em Deus muitas vezes se expressa dentro de comunidades religiosas. Então, participar de uma comunidade de fé proporciona um senso de pertencimento, de apoio social e oportunidade de crescimento espiritual. Eu converso com muitas pessoas que falam assim, eu sou a igreja. Ok, eu concordo, a Bíblia até fala sobre isso, que você é a igreja. Mas existem outros pontos a serem discutidos. Você só é a igreja sozinho se... Não, que na verdade não tem, né, como você ser igreja sozinho. Porque igreja vem da palavra eclésia, que significa chamados para fora, né? Então você não consegue ser igreja sozinho, você não é um ser isolado. Não tem como você fortalecer a tua relação de fé, a tua relação espiritual, se não envolver outras pessoas. Aliás, você não cumpre propósito se não envolver outras pessoas, porque o propósito, dons, talentos, habilidades que são dadas para você para você compartilhar com outras pessoas. Silvânia, bom dia. É para compartilhar com outras pessoas. Não existe dons, não existe talentos para serem utilizados para benefício próprio. Não existe. Deus te deu habilidades, Deus te deu talentos, Deus te deu dons para que você possa usar essas habilidades, usar esses dons para ajudar outras pessoas, para beneficiar outras pessoas. Consequentemente, você se beneficia com isso. Mas os dons, os talentos, é para você multiplicar. Multiplicando, você impacta outras pessoas. O senso de pertencimento, né? Você participar de uma comunidade, você participar de uma igreja que compartilha a verdade, que compartilha a palavra, que não quer te escravizar, que não quer te manter ali preso dentro do reduto, mas que te ensina, que traz um despertar para a sua vida, faz toda a diferença e faz com que você cresça nesse relacionamento com Deus. Então é importante, se você não participa, que você participe de um lugar que te traga esse senso de pertencimento, mas que te traga benefícios, que deixa você bem nessa conexão espiritual que você está buscando. A fé, ela traz uma paz interior e também um bem-estar emocional. Olha que interessante. A fé em Deus pode contribuir para a paz interior e o bem-estar emocional. Acreditar que há um propósito maior na vida e que alguém está cuidando de nós pode reduzir o estresse e também a ansiedade. Então, quando você tem essa relação espiritual, isso a própria ciência já explica, tá? A própria ciência explica, ou tenta explicar, né? Essa questão, mas a ciência explica que traz benefícios você acreditar em algo, você acreditar em Deus, ou você ter fé. Estudos científicos já comprovaram que as pessoas que tiveram em coma e pessoas oraram por elas conseguiram se recuperar mais rápido. Ou pessoas que têm um propósito, pessoas que entenderam que têm um propósito, elas se recuperam mais rápidas de doença, de cirurgias, de qualquer problema de saúde, diferente daquelas pessoas que não têm um propósito ou que não têm uma crença, não têm uma fé. Elas acabam muitas vezes até morrendo, se entregando diante da situação e encerrando o seu ciclo de vida. Isso já é comprovado pela ciência. O que a fé traz mais? Traz uma resiliência e também esperança. A fé em Deus é frequentemente associada à resiliência psicológica. Ela ajuda as pessoas a enfrentarem traumas, lutos e adversidades, fornecendo um alicerce sólido e de esperança e confiança em um futuro melhor. A fé traz esse senso de esperança, que as coisas vão melhorar,
que as coisas vão acontecer, que as promessas vão se cumprir e que existem coisas que ainda precisam ser feitas. A fé traz essa relação, né, de acreditar, de fazer acontecer, de sair do lugar. É por isso que ela está ligada com o desenvolvimento pessoal. Não tem como você ter um desenvolvimento pessoal sendo que você não tenha uma relação espiritual. Eu trabalho com todas as pessoas, fala William, bom dia. Com todas as pessoas que eu trabalho, todas as pessoas que eu mentoro, eu oriento essas pessoas a cuidarem também dessa área que é a área espiritual, porque não tem como você sair do lugar, não tem como você ter uma mudança se você não começar primeiro na parte espiritual. Você quer uma mudança no seu casamento? Você quer uma mudança na tua vida? Você quer uma mudança em qualquer coisa? Precisa começar nessa área espiritual. Primeiro ponto é a área espiritual, porque através da fé, através desse fortalecimento espiritual, dessa paz interior, daquilo que você está buscando, vai haver a transformação que você está buscando, né? Então, a fé também traz essa questão da resiliência e traz a esperança, é acreditar que as coisas vão melhorar, acreditar que as coisas vão acontecer, que a pessoa que está junto com você vai mudar o seu comportamento, vai mudar a sua atitude, vai mudar o seu caráter. E eu já vi várias pessoas passarem por um processo de conversão que você nem imaginava que essa pessoa poderia mudar a sua mente e acreditar, mudar a sua direção, ter um processo de conversão, acreditar em Deus, mudar os seus pensamentos, mudar suas ideias. E é muito incrível quando isso acontece. Taiane, bom dia, seja bem-vinda. Estamos no New Coffee, muito bom ter vocês por aqui. Quem está chegando agora, né? Estamos falando hoje sobre fé. Fé dentro do desenvolvimento pessoal. E é muito interessante a gente falar sobre isso, discutir. O chat está aberto aí, vocês podem comentar, vocês podem falar, fiquem à vontade. Então, a fé traz a resiliência e também a esperança. Olha outra coisa que a fé traz. A fé expressa a gratidão e a celebração. A fé em Deus muitas vezes inclui rituais e celebrações que permitem que as pessoas expressem a sua gratidão, celebrem a sua vida e se conectem com o Criador, se conecte com o Divino. Então é muito interessante quando você exerce, quando você trabalha a questão de fé, porque você começa a ser grato pelas coisas, porque a própria fé ensina isso. Ensina que a gratidão é uma chave para abrir muitas portas. Eu sempre falo aqui que ser grato é totalmente diferente de ser inconformado. Você pode ser grato pelas coisas que você tem, mas você não precisa estar conformado com o momento que você está, porque você pode acreditar que sempre existe coisas maiores e melhores para acontecer na sua vida. E essa busca contínua, né, sempre de melhorar todos os dias, de ter um crescimento, tanto seja ele espiritual, seja ele no desenvolvimento pessoal, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então a gente precisa liberar isso, essa gratidão, a gente precisa celebrar as pequenas conquistas, e a fé está inteiramente ligada a esses rituais essa celebração, esse processo de gratidão. E olha só, a fé traz um desenvolvimento espiritual. A fé traz esse desenvolvimento espiritual. A fé em Deus pode servir como uma ferramenta para o desenvolvimento espiritual. Ela incentiva a exploração de questões profundas sobre a existência, sobre a moralidade e sobre o relacionamento com o divino. A fé traz todas essas questões. Oi Aline, bom dia, seja bem-vinda. É importante destacar que a fé em Deus é uma experiência altamente pessoal e variável. Depende de cada pessoa. A forma que eu escuto Deus, a forma que eu falo com Deus, é totalmente diferente da forma que você fala com Deus, da forma que você escuta Deus, da forma que ele se manifesta para você. Cada pessoa tem a sua particularidade. Para algumas pessoas ele fala através de um louvor, para algumas pessoas ele fala através da Bíblia, para algumas pessoas ele fala através de outras pessoas, para algumas pessoas ele fala de uma voz que você escuta e você entende que é ele. Bom dia, Curitibense. Bom dia, Aline. E é muito pessoal, E aí você vai ter que buscar essa intimidade, você vai ter que buscar esse relacionamento para você saber como que ele fala com você, para você saber como que é a voz dele, para você saber como que é a orientação dele. E é incrível que você consegue perceber quando é Deus e quando não é Deus, desde que você tenha essa proximidade. E aí eu falo para as pessoas que eu ouvi a voz de Deus, que eu falei com Deus, e as pessoas ficam muitas vezes confusas, as pessoas me procuram e falam assim, eu preciso ouvir, eu preciso saber como que eu faço para falar com Deus, e aí eu oriento elas. Que falar com Deus é a mesma coisa que a gente estiver falando com outra pessoa. Não existe mistério, não existe um ritual, não tem uma receita, não tem uma fórmula mágica para isso acontecer. Deus não é um gênio
que está dentro de uma lâmpada, que você vai esfregar, ele vai sair e falar para você, pode fazer 3 pedidos. A Aline falou aqui, ó, Deus fala comigo muito através da ação da natureza. Tá vendo como que é pessoal? Através da ação da natureza. De repente Deus pode estar falando com você através dessa live, através da minha vida, através das palavras que eu estou usando aqui. Ele é muito incrível, ele é muito diferente. Muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, a gente quer colocar Deus num pacote e queremos engessar e queremos falar que Deus tem que ser assim, do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, e não é. Ele é totalmente diferente do que você imagina, ele é totalmente diferente do que você quer. Aliás, ele não respeita a sua vontade, ele não está para poder te agradar. Ele não está para fazer aquilo que você quer. Ele continua sendo Deus com você ou sem você, com a sua fé ou sem a sua fé. Ele continua operando, ele continua agindo. Ele é aquele que fez, que criou, que tudo faz, que tudo vê, que tudo está em todos os lugares. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é tudo isso. Ele é aquilo que você precisa na sua vida. Presta atenção nisso. Deus é o que você precisa na sua vida. O que você precisa hoje? O que você está buscando hoje? Quando você entrou nessa live aqui, você estava buscando o quê? Você estava buscando uma orientação? Deus, ele é essa orientação. Você estava buscando um remédio? Deus pode ser esse remédio. Deus pode ser a cura que você está precisando. Deus pode ser a orientação que você está buscando. Deus pode ser o direcionamento que você está pedindo. Deus pode ser a transformação que você quer para a tua casa. Deus pode ser a transformação que você quer para a tua família, para o teu marido, para a tua esposa. Deus pode ser o que você precisa. Cleia, bom dia. Deus é o que você precisa. Ele é. Ele é. Simplesmente ele é. Simplesmente ele é. Não tem como explicar a existência. Não tem como explicar o relacionamento. Não tem como explicar a fé. A gente só traduz a fé como a certeza daquilo que você não vê, mas você crê que vai acontecer, porque são palavras que mais chegam perto daquilo, mas não tem como você explicar esse relacionamento com o Criador. É individual, é pessoal. Algumas pessoas se conectam com Deus através da natureza, outras pessoas se conectam com Deus dentro de um quarto, outras pessoas se conectam com Deus no dia a dia, na correria do dia a dia, na loucura, mas é no falar, é no relacionar com Ele, é estar próximo, é poder falar com Ele, poder ouvir isso. É poder ouvir e sentir essa presença. E quando você está dominado por essa presença, você sai do plano natural e você vai para o plano espiritual. E aí você precisa entender isso. Que no plano natural, aqui no físico, eu tenho que fazer aquilo que é necessário para acessar Deus que não está no plano físico, que está no plano espiritual. É por isso que ele consegue ser todas essas coisas. E aí é uma relação de fé. Quando eu falo do plano espiritual, eu não vejo o plano espiritual, mas eu acredito, eu tenho convicção de que existe, porque eu já tive algumas experiências e realmente isso pode acontecer. Eu já vi várias coisas acontecerem. Fala Luiz, fala Sebastião, bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Estamos falando hoje sobre fé em Deus. Olha que interessante. Então a fé tem essa importância na vida do ser humano. Nós temos que ter esse relacionamento de fé. Fé em Deus, fé no Criador, fé naquele que fez e formou você e criou você com uma particularidade, como um ser único, que reconhece você pelo nome, que reconhece você pelas atitudes, que reconhece você pelos momentos, pelas experiências que você tem ou teve com ele. Talvez você esteja só um pouco distante, mas é momento de você fortalecer essa fé. É momento de você se aproximar. E não tem nada que te impede, não. Sabe por quê? Olha que interessante. Deus, ele não te aponta o dedo. Adriane, bom dia, seja bem-vinda. Deus não aponta o dedo para você. Em todo esse tempo, eu tenho aí uns 23 anos mais ou menos de relacionamento com Deus. Onde eu saí de uma vida totalmente perdida, que com aos 16 anos praticamente eu estava virando um alcoólatra. Exatamente, aos 16 anos, Ivanilda, bom dia, eu estava praticamente sendo um alcoólatra. Inclusive vários amigos continuaram nessa linha, outros morreram, outros estão no mesmo caminho. Mas eu tive um contato com Deus aos meus 16 anos. O primeiro contato realmente que eu tive com Deus, onde eu tive a minha vida transformada. E todo esse tempo,
tem os picos, tem os altos, tem os baixos, tem os momentos que você busca mais, tem os momentos que você busca menos, e aí você se aproxima, você se afasta, mas Deus continua ali, no mesmo lugar, continua sendo a mesma pessoa, continua agindo, continua fazendo as mesmas coisas, e aí depende do que você está buscando. E se você se aproximar, você começa a ter essas experiências com Ele. Você começa a ter essas experiências de cura, de libertação, de milagre, de crença, né, de que as coisas vão acontecer. As portas se abrem sem palavras, sem você conseguir explicar, sem você conseguir entender o que está acontecendo, porque Ele está olhando ali para você o tempo todo e Ele faz aquilo que precisa ser feito no mundo espiritual, mas no mundo natural é você que tem que fazer. É você que tem que buscar, é você que tem que se aproximar. E aí vem algo bem mais profundo do que a gente pode falar aqui, porque a gente poderia levar dias falando sobre isso. Mas essa separação, né, entre Deus e o homem, ela findou lá quando Adão foi expulso do Jardim do Éden. Porque antes Deus vinha para poder passar um tempo com o homem, para poder passar um tempo com a criação. Mas aí o pecado entra e faz essa separação entre o homem e Deus. Hoje nós temos essa separação, você tem essa separação. Então hoje você tem que buscar. É você que tem que ir atrás, é você que tem que ter esse relacionamento espiritual. E aí se você for estudar todo esse processo, você vai ver que isso se cumpre ali com a vinda de Jesus, que era uma das promessas. E aí Jesus vem para poder selar isso mesmo, para abrir esse processo de salvação. E hoje você tem esse livre acesso. Hoje você pode falar com Ele, porque o sacrifício já foi feito. Olha que interessante, nós estamos falando de fé. Poucas pessoas falam de fé. Estamos falando de fé sem falar de religião. Olha que interessante. A fé espiritual refere-se à crença e à conexão pessoal com um poder superior ou um aspecto espiritual, independente de uma afiliação religiosa. A fé não depende de uma religião. Olha que interessante. A fé não depende de uma igreja específica. A fé não depende de um templo. Para falar com Deus, hoje você não precisa se deslocar e ter que ir para um local específico ou fazer parte de uma placa, de uma igreja, de uma religião específica. Você tem livre acesso hoje. Hoje você pode falar, você pode sentir, você pode ouvir, você pode entender. Olha que interessante, olha que incrível. Olha essa particularidade que você tem. Olha essa facilidade. E tendo toda essa facilidade, muitas vezes você passa o seu dia, muitas vezes sem agradecer, sem falar com Ele, sem buscar essa conexão, sem buscar essa proximidade, sem buscar fazer aquilo que precisa ser feito. E aí Ele te deu uma vida de presente, Ele te deu um dia de presente para você viver o hoje, para você, né, crescer no dia de hoje. Muitas vezes você está jogando fora o seu tempo, você está jogando fora o seu dia, você não acredita realmente em você não acredita realmente no seu potencial, você não tem essa relação espiritual. E é por isso que você não acredita, é por isso que você está desacreditado. Porque você está medindo isso no parâmetro que você tem com as outras pessoas. Porque as pessoas te decepcionaram, porque as pessoas mentiram para você, porque as pessoas te passaram para trás. Não foi Deus que mentiu para você, não foi Deus que te passou para trás. E essas pessoas só acessaram a sua vida porque você deixou Deus de lado e deixou essas pessoas entrarem. Porque eu garanto para você que se você tivesse pedido orientação para Deus antes, Ele já tinha revelado o coração dessas pessoas para você. Só que hoje talvez você esteja decepcionado com Deus. Você esteja decepcionado com esse relacionamento espiritual. Talvez hoje você não ora. Talvez hoje você não busca. Talvez hoje você não se aproxima mais de Deus como você fazia antes. Ou talvez você nunca fez isso. Porque o teu parâmetro está sobre pessoas e não sobre o verdadeiro Criador. Aquele que é a fonte, aquele que emana, aquele que traz a sustentação, aquele que faz o milagre acontecer, aquele que age nas causas impossíveis, aquele que realmente tira as pessoas do fundo do poço e dá uma nova oportunidade, dá uma nova vida. E existe uma nova vida. Tem como você ser transformado. Eu fui transformado. Eu só estou falando aqui com você hoje porque eu passei por um processo de transformação, porque eu passei por um processo de mudança e ainda estou num processo de transformação e ainda estou nesse processo de mudança e é todos os dias. E vai demorar ainda. Porque todas as vezes que eu aprendo algo novo, todas as vezes que eu desbloqueio algo, eu entendo que eu tenho mais bloqueios ainda. E se não fosse essa conexão espiritual, se não fosse essa fé em Deus, nem estaria falando com você hoje aqui, não estaria escrevendo os meus livros, não estaria fazendo as minhas palestras. É por isso que onde eu vou, eu falo sobre isso, eu falo sobre esse relacionamento espiritual, eu falo sobre esse Deus, porque Ele está presente na minha vida.
E não tem como esconder. Não tem como esconder. Eu não abro as lives aqui para poder falar de Deus. Só que eu não posso falar de outra coisa sem ser aquilo que eu estou vivendo. E se eu vivo um relacionamento espiritual, eu preciso falar. É esse segredo que as pessoas precisam ouvir. Aquilo que você está buscando está no relacionamento espiritual. Não está na igreja, não está na religião. Está no relacionamento que você tem com Deus. A igreja, a religião pode te ajudar nesse processo. Ou pode te atrapalhar. Depende de onde você está. Pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Mas o relacionamento espiritual não depende disso. Não depende de uma placa, não depende de uma religião, não depende de um pastor, não depende de um padre, não depende de um sacerdote, não depende de nada. O teu relacionamento com Deus não depende dessas pessoas. Não depende do teu líder, não depende de nada disso. É individual, é pessoal. Você não depende de mim para falar com Deus. Você não depende dessa live para falar com Deus. Você tem livre acesso. Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento. Não existe um ritual, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita. Nada. É informal e é de coração aberto. E principalmente vai ter muito mais efeito se for informal e de coração aberto. Num bate-papo. Num bate-papo. É como você vê ele. Talvez você tenha a dificuldade de ver Deus como um pai hoje. Mas eu entendo. Sabe por que eu entendo? Porque talvez você não teve um pai. Talvez você não teve uma figura paterna. Talvez você não teve um pai presente na sua vida. É por isso que é difícil muitas vezes você se conectar com Deus como um pai. Mas ele continua sendo esse Deus. Ele continua sendo esse pai. Ele é o criador de todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Ele sabe da sua rebeldia. Ele sabe que você está machucado. Ele sabe que você está magoado. E no fundo, você não está magoado com Deus, não. Você está magoado com as pessoas. Porque foram as pessoas que te machucaram. Foram as pessoas que te aprisionaram, de repente, dentro de uma religião. Foram as pessoas que te maltrataram, que pregaram para você um evangelho de medo. Foram as pessoas. Então, a tua indignação hoje não é com Deus. A tua indignação é com as pessoas. Só que você está deixando de viver o melhor da sua vida, o melhor relacionamento que você poderia ter com aquele que te entende, com aquele que te formou, com aquele que tem um manual de instrução sobre o seu funcionamento, com aquele que sabe todas as coisas sobre a sua vida. Você está deixando de viver esse relacionamento com ele hoje porque você está olhando para pessoas e achando que Deus estava usando aquelas pessoas. Não, eram pessoas, sendo pessoas com erros, com falhas. Assim como todas as pessoas têm, assim como você erra, assim como você falha, assim como você errou com muitas pessoas. Se você parar de olhar para as pessoas e começar a olhar para o alto, para aquilo que realmente faz sentido, para um Deus que é soberano, que é sobre todas as coisas, que não está se importando com os seus pecados, que não está se importando com as suas falhas, mas está se importando com o coração arrependido, com a mudança, com a transformação, você vai ver que ele é acolhedor. Lucas falou que Deus é Pai, Deus aceita os filhos como estão e assim nos ajuda a transformar nossa mente para voltar à essência do que somos. Você acha que foi à toa que tem um plano de salvação? Você acha que é à toa que existe um plano para resgatar os perdidos? Você acha que é à toa que a Bíblia está preservada todo esse tempo, suportou gerações, continua sendo o livro mais vendido no mundo? Você acha que é à toa que a Bíblia está sendo proibida em vários países? Porque ela traz a verdade e a verdade liberta. A verdade liberta. A verdade conserta. A verdade faz você sair do lugar. A verdade faz você deixar de ser um escravo. E faz você ser livre. O que é ser livre para você? Fala aí para mim. O que é ser livre para você? Fala para mim. O que é ser livre para você? Enquanto você responde aí, o terceiro passo aqui é que a fé traz uma reflexão e autoconhecimento. Olha que interessante. Nós falamos de desenvolvimento pessoal o tempo todo aqui. E quando a gente fala de fé, tá tudo ligado com o que a gente já está falando de desenvolvimento pessoal. Porque a fé traz um autoconhecimento. O autoconhecimento é importante nessa jornada de fé. Porque o autoconhecimento requer reflexão, requer conexão com você mesmo. Tudo isso faz parte da fé. Reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, reconhecer que você precisa de melhoria o tempo todo.
a fé, ela exige um autoconhecimento. Para que você tenha fé, exige que você mude alguns comportamentos da sua vida. Lembra do nosso 1%, de crescer 1% todos os dias? É isso. Crescer 1% todos os dias é hoje você ser melhor do que você foi ontem. Isso requer autoconhecimento. Isso é um relacionamento de fé. Ser melhor, para quê? Ser melhor por quê? Se não existe um sentido maior, se não existe uma vida após a morte, se não existe algo maior me esperando, por que eu preciso melhorar então? Por que eu preciso crescer? Não faz sentido, né? Mas no fundo, você sabe que existe algo maior te esperando. Que existe um plano, que existe uma promessa, que existe algo que não acaba aqui nesse plano terreno. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então, para fortalecer a sua fé em Deus, você precisa de um autoconhecimento. O quarto passo aqui é que precisa de práticas para fortalecer a sua fé. Quais são as práticas? É o teu tempo a sós com Deus. Não sei aonde. Talvez seja no seu carro, talvez seja no seu quarto, talvez seja no seu escritório, talvez seja num local específico. Você precisa disso. Você precisa de um tempo a sós com o seu Criador. E é individual, tá? É individual. Quer ver uma dica que eu dou para as pessoas aqui? Ó, você é mãe, né? Você trabalha em casa e você não consegue de repente ter uma privacidade. Você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu tentar te explicar aqui de alguma forma. Eu não tenho nada próximo aqui. Mas sabe quando você vai num hotel e lá no hotel você coloca uma plaquinha na porta lá que está escrito lá, não perturbe? Significa que você não quer que ninguém arrume o quarto, que ninguém bata na porta. Tá lá para não perturbar. Você quer descansar, você precisa se concentrar de repente e tá lá aquela plaquinha na porta, não perturbe. Então ninguém vai te perturbar. Ok? Nem o funcionário do hotel vai te perturbar. Porque tem uma plaquinha lá, não perturbe. O que você pode fazer? Vai na internet, faz um molde daquilo. Se tem várias pessoas dentro da sua casa, você chama todo mundo e fala assim, ó, tá vendo essa plaquinha aqui? Então, quando essa plaquinha estiver aqui na porta, eu não quero que ninguém bata na porta, eu não quero que ninguém me chame, eu não quero que ninguém faça barulho perto da onde eu estou, porque esse é o momento que eu estou trancado no meu quarto, eu estou trancada no meu quarto, e é o momento que eu estou em oração por todos vocês, por toda a nossa família, mas principalmente por mim. Então, esse sinal aqui significa que ninguém pode fazer barulho, ninguém pode perturbar, ninguém pode me chamar durante um período. Quando terminar, eu tiro isso aqui da porta, nós voltamos à nossa vida normal. É uma dica que você pode utilizar para você ter o teu tempo a sós com Deus. Ter o teu cantinho ali de oração, onde ninguém vai te incomodar. Talvez você vai colocar isso no seu escritório, talvez você vai colocar no seu quarto, eu não sei. Mas é uma dica, é uma ideia para você. Coloca uma plaquinha de não perturbe e comunique às pessoas da sua casa. Olha, quando essa plaquinha estiver aqui, ninguém pode perturbar, ninguém pode fazer barulho aqui, porque eu preciso me conectar com Deus. É o meu momento de oração. Você vai ver que daqui a pouco as pessoas também vão querer fazer isso, esse momento de oração e esse momento de conexão com Deus. Então existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? A oração é uma delas, a meditação, né? Você precisa meditar, você precisa ler a palavra, você precisa ter os seus momentos de gratidão. Tenha o seu diário de gratidão, escreva sobre o que você é grato todos os dias, escreva. Você vai ver que vai ser algo libertador para você. Então, jejum também faz uma diferença muito grande, tá? Os próprios cientistas estão orientando as pessoas a fazerem jejum para o melhor funcionamento do próprio corpo, mas a Bíblia já falava sobre jejum lá atrás. E às vezes a gente não entende os benefícios que jejum traz. Não é só espiritual, mas é no corpo físico também para você. Então acrescente algumas coisas, algumas práticas que vão fortalecer sua fé, que vão fazer você ter essa conexão espiritual, esse reconhecer essa voz, essa conexão realmente com Deus, com aquilo que é Criador. E essas coisas têm que ser rotineiramente, né? Tem que ser dentro de uma rotina diária, todos os dias. Não adianta você buscar Deus agora e só na outra semana você buscar. Não tem como. Tá? Existem estudos científicos que comprovam a diferença que as pessoas tiveram entre aqueles que liam a Bíblia lá de vez em quando, aqueles que liam uma vez por semana, aqueles que liam 3 vezes na semana e aqueles que liam todos os dias. Existiam conexões, maiores ideias, maior funcionamento, né, da pessoa e um melhor desenvolvimento também da pessoa. Então, essas coisas que eu estou falando para você aqui são dicas que, se você não faz, acrescente na sua rotina, porque vai fazer uma diferença. Não vai tomar muito seu tempo, tá? Tire alguns minutos de oração. Não precisa ser horas e horas, não. Comece a tirar ali 5 minutos. Depois você vai ver que 5 minutos é pouco, você vai aumentar para 10. Aí depois você vai ver que 10 é pouco, você vai aumentar também.
Porque quando você começa a organizar a sua oração, você vai orando por tudo aquilo que realmente faz sentido, você vai ver que 10 minutos são pouco. Mas pouco no tempo, porque faz uma diferença muito grande esses 10 minutos. Ainda mais se você fazer todos os dias. E aí você vai ver qual vai ser o melhor tempo. Outra coisa é ler a Bíblia, ler as Escrituras. Se você não sabe por onde começar, se você acha que a Bíblia é muito estranha, muito confusa, você não consegue entender a Bíblia, comece por Provérbios. Leia Provérbios até você entender. Leia Provérbios. Até você entender ele, porque ali está um manual de instrução para tudo que você precisa como uma pessoa, tá? E depois você vai lá pro livro de João, tá? Leia primeiro João, depois você leia Lucas, Marcos e depois Mateus. Faz essa ordem aí. Você vai ver que vai fazer uma diferença. Porque a Bíblia não é um livro comum, não é um livro que você lê e você já sai entendendo. Ele é um livro de revelação. Quanto mais você lê, mais ela se revela. Quanto mais você se aprofunda nela, mais o Criador se revela através das Escrituras. É por isso que ele é um livro sagrado, é por isso que é um livro incrível. Porque ele não é um livro que você vai ler e entender na primeira vez que você lê. Não é igual o livro que eu escrevo. Ele é um livro incrível. A Bíblia é um livro incrível justamente por causa disso. É um compilado de livros com autores diferentes, épocas diferentes e linguagens diferentes, mas com um único propósito, com um único sentido. Então fortaleça a sua fé, fortaleça esse relacionamento espiritual e vai para cima, porque só depende de você. O teu desenvolvimento pessoal depende também do teu desenvolvimento espiritual. Então faz o seguinte, se você precisar de orientação, se você precisar de ajuda, se você precisar de alguém para te orientar com plano de leitura, alguma coisa, manda um direct, eu quero te ajudar, tá? Eu tô abrindo uma mentoria aí, talvez você possa fazer parte dessa mentoria que vai ser online e a gente vai trabalhar todas as áreas do desenvolvimento pessoal e vai ser incrível também para você. Já deixa seu interesse aí nos comentários ou deixa seu interesse aí no direct, que é assim que for lançada essa mentoria, eu vou te avisar porque a gente vai fechar ela até o final do ano aí, para que já comece 2024 com lá na frente mesmo, tá? Então vai pra cima, vai cuidar do seu dia, vai cuidar da sua vida, tem muita coisa pra poder acontecer. Eu acredito em você e desejo que você faça um dia incrível, que hoje seja realmente um dia de boas notícias e coisas boas possam acontecer sobre a sua vida. Vai fortalecer a sua fé, vai colocar em prática tudo que você aprendeu aqui, compartilha com outras pessoas, não só a live, mas o conteúdo também, converse com outras pessoas sobre esse conteúdo aqui, você vai ver que vai ser muito mais edificante para você. Ser livre não é ser dominado por tudo, mas sim dominar tudo. A gente vai fazer depois uma live falando sobre liberdade, né? Sobre ser livre. Muitas vezes ser livre não é fazer tudo que a gente quer. Pega essa dica aí. Luciano, sou grato a Deus por tudo em minha vida. Eu sou grato por vocês estarem aqui e por mais essa live e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Valeu, Deus abençoe.